Olá, crianças! A nossa aula de hoje é sobre a parábola do joio e do trigo. O nosso texto bíblico está lá em Mateus 13, do versículo 24 até o 30 e do versículo 36 até o versículo 43. Vamos começar? O nosso versículo bíblico está em Mateus 13, no versículo 38, e diz assim: O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Para começar, será que só da gente olhar nessas duas imagens aí, a gente consegue adivinhar quem é o joio e quem é o trigo? O joio e o trigo são plantinhas que produzem grãos em muita quantidade. Em determinado período, elas são idênticas, possuem a mesma cor verde, o caule delas podem ficar fino e oco, as folhas ficam finas e pontiagudas e até o mesmo cheiro elas têm. Elas ficam tão parecidas que até mesmo os agricultores que têm muita experiência acabam ficando confusos em distinguir quem é joio e quem é trigo. E só quando elas começam a amadurecer é que elas ficam diferentes. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o joio e um pouquinho sobre o trigo. Quando o joio está novinho, ele é verde e conforme ele vai crescendo, ele vai ficando com as riscas amareladas e violetas. Ele cresce feio, sem forma, a raiz dele cresce desordenada, enrolando ali nos trigos, e ele cria umas bolotinhas secas muito antes de madurar tudo, e não é nada bonito de ficar olhando não, viu? A semente dele fica dura, seca e ele é impróprio para ser consumido. Ele pode causar alergia e até mesmo ser venenoso. E a planta dele destrói tudo que está ali em volta dele porque cresce totalmente desordenado. Já o trigo, ele é verdinho quando está novinho, depois ele vai ficando com a cor amarelada. Ele cresce apontando para o céu e ele pode ficar com até 1,5 m de altura. Ele tem uma raiz que cresce para baixo, com pouca profundidade, o que facilita na hora da colheita. Ele explode de dentro para fora, saindo essas sementinhas, que são fontes de alimento, né? Farinha ou fubá, que é transformada com essas sementinhas. E ele ainda combate a erosão do solo e é um campo que fica extremamente lindo, fica tudo douradinho. Quando Jesus contou a história do joio, que cresce junto com o trigo, ele quis dizer que o joio e o trigo são muito parecidos e que eles crescem juntos. O trigo é como os filhos de Deus, aqueles que são transformados por Jesus em sementes boas, e o joio é como os filhos do diabo, o príncipe deste mundo, são aqueles que vivem desobedecendo a Deus. O joio e o trigo, eles andam juntos em todo lugar. A gente encontra joio e trigo na família, na escola, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos vizinhos e até mesmo na igreja. Sabiam disso? E como eu posso saber se eu sou trigo ou se eu sou joio? Porque não adianta nada eu dizer que eu sou de Jesus e não fazer a vontade de Deus, não é mesmo? Lá em Mateus 7, no versículo 21, diz assim: Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. E Jesus ainda disse que no dia da colheita, no dia em que ele voltar, vai ser separado o joio do trigo. E Jesus ainda disse que vai mandar os seus anjos a juntar todos os que são desobedientes e eles não entrarão no reino do céu. Somente o trigo, o filho obediente, é que entrará e brilhará como o sol no reino de Deus. Dizer que a gente é de Jesus é muito fácil, né? Mas o bom mesmo é quando a gente vive como um filho de Deus, quando a gente fica longe do pecado e confiante que Ele se aproxima de nós quando nós oramos.
Nós não vamos conseguir ser filhos obedientes de repente e nem mesmo vamos querer ser por vontade própria. O que nos faz trigo é receber de graça, pela fé, o prêmio de toda a obra de obediência que Jesus já cumpriu aqui na terra. Receber o dom da graça é receber o perdão, a amizade de Deus por termos sido feitos irmãos de Jesus. E se a gente quer ser obediente, a Bíblia nos ensina como nós devemos viver. E lá diz assim: mas agora que vocês são de Jesus, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e do sentimento de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, o joio, os seus costumes. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre seu pai e sua mãe, porque Deus gosta disso. Isso está lá em Colossenses 3, no versículo 8, no 9 e também no versículo 20. Sabendo que Jesus voltará um dia para fazer a colheita e separar o joio do trigo, em que condições você se encontra? Trigo ou joio? Se você é trigo, você é de Jesus e vive para agradá-lo. Mas se você é joio, você não tem vivido em obediência a Deus. Até tenta, mas não consegue. E se você é trigo, você deve tentar influenciar outras crianças que vivem como joio a se tornarem trigo, ou seja, receberem o amor de Deus. Mas se você tem sido joio, hoje é dia de checar o seu coração e saber se a semente de Cristo está morando lá dentro. É hora de trocar o falso pelo verdadeiro. É hora de tirar a maldade e a falta de fé do coração. Ainda é tempo do joio se transformar em trigo, pois a colheita ainda não aconteceu. Deixe o Espírito Santo conduzir todos em arrependimento e coloque você mesmo como joio que precisa ser transformado. Orar ao Senhor confessando que queremos nos arrepender e ser filhos obedientes e que precisamos muito que o Espírito Santo visite as nossas vidas e nos transforme em todo o tempo para sermos trigo que vai morar com Deus. Para finalizar, nós vamos fazer um experimento com água, com uma maçã e com uma batata. Nós vamos descascar, picar e colocar aqui dentro dessa vasilha de vidro. Quando elas estão descascadas e picadas, elas ficam idênticas, estão vendo? A gente nem consegue diferenciar o que é batata e o que é maçã. A maçã a gente vai usar representando o trigo e a batata a gente vai usar representando o joio. E a água representa a presença de Jesus nas nossas vidas, certo? Quando nós colocamos a água, a batata fica lá no fundo, porque ela é mais densa, pesada, e a maçã sobe, ela fica flutuando, né? E o que separa a maçã da batata é a água. E a água aqui representa, né, a presença de Deus nas nossas vidas, a maçã representa o trigo e a batata representa o joio. Então, quando nós estamos andando segundo a vontade do Senhor, quando nós pedimos perdão, né, pelos nossos pecados e decidimos fazer aquilo que é certo, nós também nos separamos do joio. E como filhos do Senhor, nós temos também a obrigação de sermos trigo onde quer que a gente esteja e levar o amor e a palavra de Deus àqueles que têm andado nas trevas, né? Então, que Deus venha trabalhar no nosso coração, venha nos mover para que a gente seja sempre um trigo, né, que vá morar com Cristo no céu e que viva segundo a vontade de Deus, louvando, adorando, exaltando o nome dele,
certo? Então agora vamos orar, agradecer pelo cuidado de Deus com a nossa família e com a nossa saúde, pedir para que o nosso coração e as nossas atitudes agradem a Deus e para que possamos ser trigo e ajudar o joio a se transformar em trigo. Senhor meu Deus, nós te louvamos agradecidos pelo teu amor, ó Pai, pelo teu cuidado, pela nossa família e pela nossa saúde. Que o Senhor cuide do nosso coração, nos transforme as nossas atitudes, que o nosso coração possa agradar a Ti, que possamos ser, ó Deus, um instrumento do Senhor, que possamos levar, ó Deus, o Teu amor, a Tua esperança e a Tua misericórdia àqueles que ainda não Te conhecem. Que em todo tempo nós possamos nos lembrar, ó Pai, do Teu amor por nós, do Teu cuidado, do Teu sacrifício, Pai, na cruz, em favor dos nossos pecados, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Esteja conosco, nos dando saúde, abençoando os nossos familiares, abençoando os enfermos, ó Deus, abençoando a nossa igreja, o nosso PGM e nos usando, Pai, não importa em qual situação. Que o Senhor seja o dono da nossa vida, dos nossos dias e que tudo que fizermos seja para louvar, adorar e engrandecer o Teu nome. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.